Capítulo 71. O primeiro andar. 3. Você entrou no obelisco. Em breve, você será invocado para a zona de espera do primeiro andar. A aprovação do primeiro andar começará assim que tiver jogadores suficientes. Enquanto Yonvou caminhava pela passagem, os arredores começaram a mudar, e, antes de perceber, ele se viu no que parecia ser um salão espaçoso de reuniões feito de mármore branco. Tinha um lustre no teto iluminando toda a área com uma luz difusa, e tinha peças de móveis como sofás confortáveis colocados em cada canto. Havia 2 corredores longos e cheios de portas em cada extremidade do corredor. Então, esta é a zona de espera. Muitos jogadores montam suas bases e formam lugarejo a partir do 11º andar, onde as missões de longo prazo começam. No entanto, abaixo do 11º, as missões só começam quando tem jogadores suficientes, então existe uma zona de espera em cada andar. São apenas lugares onde os jogadores ficam antes do início dos testes, mas a zona de espera no primeiro andar é um dos lugares mais importantes para os jogadores. É o primeiro e último lugar onde os jogadores podem descansar sem nenhuma preocupação ou perigo. Também está cheio de conveniências e comodidades de todos os tipos. Os jogadores podem descansar, meditar e até mesmo treinar, caso queiram. Às vezes, o comerciante misterioso aparece e vende itens básicos. Os jogadores tinham que ficar aqui antes de realizar as provações chamadas como missões pelo sistema, dadas pela torre, e já estava lotado. Alguns já tinham feito amizades, enquanto outros estavam negociando. Havia cerca de 50 jogadores dentro da sala de reuniões. Eles estão aqui. Sim, lá estão eles de novo. Um silêncio repentino caiu sobre o salão barulhento quando todos os jogadores se viraram para olhá-los com expressões cruéis. Yonvou inclinou a cabeça um pouco, perguntando-se o que estava acontecendo. Não conhecia nenhum deles, então não conseguia entender por que todos estavam olhando para ele com olhos tão cheios de ódio. Só que logo percebeu que o olhar deles não estava direcionado nele. Eles estão olhando para esses dois. No entanto, Punch e Dora não se importaram nem um pouco. Olha o que temos aqui. Acho que foi em algum lugar daqui. Nem pense em beber de novo. Não se lembra da merda que fez na última vez. Ei! Só vou beber um copo ou 2, tá bom? Não. Punch vasculhou uma prateleira procurando por bebidas que sobraram. Dora tentou deter, mas logo desistiu e se sentou em um canto para ler seu livro. Era como se os dois estivessem em uma bolha longe dos outros jogadores. Bem, é assim que eles são. Yonvou lembrou que esses dois tinham tomado o primeiro e o segundo lugares no tutorial no início. Eles eram os descendentes reais da tribo dos Unichifres, os escolhidos que aprenderam várias artes marciais e treinaram física e mentalmente desde tenra idade. Era como se houvesse uma parede invisível entre eles e os outros jogadores, que nem conseguiam pensar em se aproximar. Ao considerar isso, Yonvou notou pessoas olhando para ele com expressões semelhantes. É ele, não é? Sim, é o acumulador. Puta que pariu, essa rodada é uma causa perdida desde o início. Olha, talvez a gente pode ser carregado de graça. E você acha que eles vão ficar calados e deixar a gente fazer isso? A notícia da participação do Yonvou na próxima rodada parecia ter se espalhado entre os jogadores nos andares inferiores. Até pensou que era uma coisa boa, já que não estava planejando fazer amizade com nenhum deles, ou com qualquer outra pessoa na torre. Até mesmo Punch e Dora não faziam parte dos seus planos. Como Yonvou tinha dito lá fora, deixaria os dois para trás se ficassem no caminho. Tinha apenas um objetivo: concluir o mais rápido possível. Meu objetivo é concluir os primeiros 10 andares em 10 dias. Na verdade, em 9 dias. Mais fácil falar do que fazer. Era a única maneira de adquirir a chave de Hades. Além disso, tinha outro segredo escondido dentro da zona iniciante. Também tenho que encontrar as chaves ocultas em cada andar. Ele conseguiu uma chave do tutorial e agora precisava conseguir outra quebrando o recorde da zona iniciante. Assim, faltariam mais 10 chaves para desbloquear a tesouraria do Olimpo.
Essas chaves foram espalhadas como peças ocultas em cada andar da zona iniciante. Algumas delas podiam ser obtidas por meio de missões ocultas, outras em locais inesperados, ou seja, Yonvou tinha que passar por um inferno para concluir as 10 provações em rápida sucessão e procurar pelas 10 peças ocultas ao mesmo tempo. Se me lembro bem, a chave escondida no primeiro andar é a chave da era. Ele sentiu dor de cabeça do nada só de pensar no método para adquiri-la. Vai ser um saco. Yonvou chegou os guardiões por projetar peças ocultas com um nível tão ultrajante de dificuldade, quando se sentou e fechou os olhos. Enquanto afundava em meditação, ele se concentrou no movimento de mana fluindo dentro do seu circuito mágico. Nunca considerou a possibilidade de fracasso por causa das estatísticas e habilidades que tinha desenvolvido, bem como vários artefatos que o ajudariam em combate, sem falar que ainda tinha os olhos de Giges. A mana circulava mais rápido dentro do seu corpo. Bem-vindos, jogadores. Meu nome é Aaron, eu sou o guardião que guiará vocês durante a provação do primeiro andar. Ao contrário de Ivuke, o guardião do primeiro andar era um homem alto, que tinha pele pálida e um par de presas se projetando dos lábios vermelhos. Ele é um vampiro. Yonvou se perguntou se todos os guardiões tinham as aparências de diferentes monstros. O vampiro cumprimentou graciosamente todos os jogadores usando um fraque distinto como Ivuke. 4 dias já se passaram desde que Yonvou entrou na torre. Felizmente, cada jogador recebeu uma sala enquanto esperava. Cada sala estava protegida com segurança para que ninguém pudesse entrar sem a permissão do proprietário, o que permitiu Yonvou de se concentrar em verificar seus artefatos e meditar. A contagem regressiva para quebrar o recorde e adquirir a chave de Hades só começava quando a provação começar, então não precisava se preocupar. Enquanto isso, o número de jogadores chegando aumentou constantemente até chegar a 100. No entanto, começou a ficar incomodado com algo durante esses 4 dias. Os outros jogadores eram extremamente cautelosos com Punch e Edora, ainda mais do que com Yonvou, que tinha feito um nome para si mesmo no tutorial. Até parecia que a razão pela qual estavam cautelosos com ele não era porque era o acumulador, mas porque estava frequentemente na companhia dos irmãos. Punch disse que ele e Edora já tinham passado pelo primeiro andar antes, mas porque ainda estão aqui? Aconteceu alguma coisa. Ele não conseguia imaginar os irmãos reprovando na provação do primeiro andar. E se reprovaram, então deve ter dado algo muito errado, ou até mesmo entrado em uma briga com os companheiros de equipe. A julgar pela atmosfera, esta última situação parecia mais plausível. Vou ter que perguntar depois. Ele não podia deixar os dois arruinarem essa rodada. Enquanto Yonvou pensava nisso, o guardião Aaron deu um discurso aos jogadores sobre as coisas que deveriam ter cuidado e forneceu uma lista de itens que poderiam ser úteis para escalar a torre, e assim por diante. Yonvou já tinha visto isso no diário, então não prestou muita atenção. Aaron acabou o discurso e mostrou um sorriso largo. Vamos passar para a aprovação. Agora, tenho certeza que alguns de vocês já estão familiarizados com as regras que estou prestes a explicar, mas vou repassar em detalhes para os novatos. Porém, não vou repetir, então prestem atenção com cuidado. Aaron bateu palmas e o espaço ao redor do Yonvou e dos jogadores começou a deformar, enviando-os para um local diferente. Quando chegaram, uma súbita rajada de vento desequilibrou os jogadores. Voz. Arre. Caralho. Eles recuperaram o equilíbrio e os sentidos, mas começaram a chegar assim que olharam ao redor, porque estavam de pé na beira de um cânion gigante. O abismo abaixo estava preenchido por uma névoa densa que dava a sensação que não tinha fundo. Um passo em falso significava a morte certa. 3 pontes de corda com tábuas de madeira conectavam um lado do cânion ao outro. Além disso, elas balançavam perigosamente ao vento. É aqui que a aprovação acontece e os olhos do Yonvou brilharam quando uma enorme mensagem apareceu no céu. Este é o primeiro andar, portão do penhasco duplo. A aprovação do primeiro andar começará agora. Um conjunto de luz emergiu logo abaixo da mensagem e se transformou em 5 cristais azuis do tamanho de uma palma.
A mensagem continuou. Descrição. Em cada lado do cânion há uma equipe de 100 jogadores que possuem 5 cristais. Proteja os cristais da sua equipe e roube ou destrua os cristais da equipe inimiga. A equipe que roubar ou destruir a maioria dos cristais dentro de um determinado tempo será a vencedora. Quando a mensagem terminou, os cristais caíram na mão do Aaron, que sorriu e continuou explicando. Como a mensagem disse, tem uma equipe de 100 jogadores do outro lado do cânion que tem 5 cristais vermelhos. Por uma questão de conveniência, vocês serão a equipe azul, e eles a equipe vermelha. Aaron olhou para os jogadores, cujos olhos estavam fixos nos cristais. Vocês estão autorizados a usar todos os meios possíveis para proteger os cristais. Podem esconder em algum lugar, ou deixar todos com um jogador forte. Vocês terão que considerar que tipo de estratégia a equipe vermelha vai usar. Os jogadores franziram a testa enquanto olhavam para o outro lado do cânion e para as pontes balançando ao vento. Se quisessem atravessar para o outro lado, teriam que lutar naquelas pontes. Nem as tábuas de madeira e as cordas pareciam fortes o suficiente para aguentar muita força. O nível de dificuldade é insano para a primeira provação. Yonvou mordeu os lábios. O tutorial também foi difícil, mas era possível para um jogador sozinho concluir. No entanto, essa opção foi tirada desde o início na torre. Os jogadores eram obrigados a trabalhar com outros jogadores que não conheciam. Para obter a chave de Era, Yonvou precisava fazer ainda mais uma coisa: pegar todos os cristais. O problema era que esse objetivo entrava em conflito com o objetivo da provação, já que os jogadores podiam roubar ou destruir os cristais. Sua chance de obter a chave de Era iria por água abaixo mesmo se apenas um cristal fosse destruído. Era um pouco irritante, mas não podia fazer nada sobre isso. Negociação? Guerra? Yonvou não tinha tempo para essas coisas. Vou destruir tudo e todos que entrarem no meu caminho. Os olhos do Yonvou brilharam friamente. Primeiro, vou ter que pegar todos os cristais azuis. Seus olhos estavam fixos nos cristais azuis na mão de Aaron. Aaron continuou com um sorriso. Vamos começar a distribuir os cristais. Quem gostaria de se voluntariar? Capítulo 72. O primeiro andar. 4. Os jogadores se entreolharam por um momento. 100 jogadores pareciam muitas pessoas, só que não era tanto assim na real. Qualquer um que desse um passo à frente agora teria que liderar o resto da provação do andar. A maioria dos jogadores já tinha se familiarizado uns com os outros na zona de espera, e alguns deles já haviam estado no mesmo time durante a rodada anterior, e alguém já tinha assumido a liderança antes. Eu vou ficar com eles. Um homem de armadura de couro vermelho avançou sob o olhar de todos. Mas assim que Aaron estava prestes a entregar os cristais, Punch ficou entre eles. Calma aí. O que foi? O homem perguntou ao Punch com o rosto um pouco irritado. Não me lembro de ter concordado com isso. O homem sentiu uma súbita onda de raiva. E importa com quem vai ficar? Vamos decidir onde esconder depois que eu, na real, importa sim, porque vou ficar com os 5. O rosto do homem ficou amarfanhado como uma folha de papel. Mas nem ferrando. Você acha que é melhor esconder do que eu proteger deles? Ou tem alguém aqui que acha que pode proteger os cristais melhor do eu? Punch riu furiosamente, olhando ao seu redor. Os jogadores se encolheram e viraram a cabeça para evitar o olhar dele. Punch olhou para o homem, levantando uma das sobrancelhas, como se dissesse que não podia ver ninguém negando a verdade de suas palavras. Irritado, o homem argumentou. Você não tem vergonha na cara. Os nossos cristais foram destruídos por sua causa na última rodada. Foi por causa do seu maldito ego. Alguns dos jogadores assentiram como se estivessem do lado dele. Yonvou mordeu os lábios enquanto observava a briga por trás. Então foi isso que aconteceu. Agora já conseguia imaginar o que tinha acontecido. Não era do feitio do Punch deixar alguém cuidar de itens importantes. Tinha de estar no controle, já que era o mais forte, e era difícil se dar bem com ele. No mundo da torre, o poder era uma posse inestimável que compensava qualquer falha.
Talvez estivesse certo, especialmente na torre. E até mesmo Eudora entendeu isso, que era uma pessoa razoável ao contrário do Punch simples e egocêntrico. Foi por isso que ela não o impediu de pegar os cristais, porque ainda era a melhor opção aos seus olhos. Não importava como a provação fosse difícil, eles ainda estavam lidando com jogadores comuns. Seus punhos nem seriam capazes de passar pelo colarinho de Punch, mesmo que avançassem nele ao mesmo tempo. O único problema era o descuido dele. Você não teria destruído todos os cristais, se não tivesse perdido a cabeça e ficado doido da última vez. A gente teria ao menos uma chance. Não posso deixar você ficar com os cristais desta vez. Yonvou quase cagou de rir quando ouviu que Punch foi responsável pela derrota da própria equipe. Mesmo que não tivesse visto o que havia acontecido, conseguiu visualizar a cena na cabeça, como se estivesse vendo um vídeo. Ele poderia imaginar facilmente Punch correndo para o outro lado e derrubando os jogadores um por um com seu poder esmagador. Os jogadores da outra equipe deviam ter acreditado que tudo estava perdido, mas acabaram recebendo uma mensagem notificando da vitória assim que perderam a esperança. Eles devem ter ficado aterrorizados e Yonvou presumiu que o homem não podia confiar no Punch por causa desse incidente, mas não tinha como último ouvir alguém mais fraco do que ele. Provavelmente, estava pensando que só precisava evitar comer o mesmo erro. E? Quer resolver do meu jeito? Punch arregaçou as mangas e posou como se estivesse pronto para lutar. Os rostos dos jogadores ficaram pálidos quando sentiram a aura feroz dele, e os que estavam atrás do homem puxaram as roupas dele e balançaram a cabeça. No final, o homem cerrou os dentes, e veias brotaram em seus punhos cerrados, que tremiam de raiva. Eudora se afastou dos dois sem intervir, observando a situação se desenrolar com a espada nos braços, assim como quando Yonvou a viu pela primeira vez na sessão G. Punch sorriu em vitória e estendeu a mão para Aaron. Parece que vocês já tomaram uma decisão. Desejo boa sorte a todos. Aaron entregou todos os cristais azuis para Punch, depois entrou em um portal no chão e desapareceu. E vai ser diferente desta vez. Ficou claro que Punch não tinha preparado nenhum plano para proteger os cristais, visto que brincou com eles como uma criança brincando com brinquedos. Que babaca! As expressões dos jogadores se enrijeceram com o comportamento dele. Mas assim que Punch estava prestes a colocar os cristais no bolso, Yonvou deu um passo à frente. Punch olhou para ele com uma expressão confusa, e o outro estendeu a mão assim que ficou na frente dele. Pode passar para cá. Todos eles. Aaron se teletransportou para uma área diferente através do portal onde todos os guardiões dos 99 andares se reuniam. Centenas de telas flutuavam ao longo das paredes, exibindo as situações de cada andar em tempo real. Vários guardiões atarefados corriam pela sala. Oi. Você já voltou? Aaron ouviu uma voz atrás dele. Quando se virou, viu um goblin que só alcançava sua cintura. Era Ivuk. Aaron assentiu em silêncio. Sempre foi educado com Ivuk porque não tinham a mesma posição. Os guardiões tinham trabalhos diferentes dentro de um único andar, como gerenciar e monitorar os testes, lidar com as recompensas e cuidar de tarefas diversas, e assim por diante. Assim como uma corporação na Terra, os guardiões tinham status e posições diferentes de acordo com seu trabalho. Aqueles que desfrutavam da posição mais alta em cada andar eram os diretores das provações, e podiam exercer poder sobre os jogadores nos andares que gerenciavam. Eles poderiam até dominar os jogadores no nível dos lords, se necessário, mas, obviamente, o sistema penalizaria os guardiões se interferissem diretamente. Como diretor do primeiro andar, Aaron tinha uma das posições mais altas, mas até mesmo ele precisava tomar cuidado perto de Ivuk, porque o Goblin era um dos líderes dos guardiões, conhecidos como os 12 Zodíacos. Dessa forma, mesmo que ambos estivessem sendo educados, Ivuk falou com ele como um adulto falando com uma criança. E aí? Como é que foi? Pela sua aparência, ninguém poderia dizer que Ivuk era um guardião como uma posição tão poderosa, visto que só parecia um goblin com um monóculo estranho e uma risada esquisita.
Sendo honesto, senhor, não tenho certeza. Aaron cruzou os braços e inclinou a cabeça em resposta à pergunta de Ivok. Ivok ficou interessado, visto que dava para ver o brilho nos olhos dele atrás do monóculo. Como não tem certeza? Bem, posso dizer que ele é um jogador forte em comparação com os outros novatos, mas é apenas um novato no fim. Não entendo por que o senhor tem expectativas tão altas nele. Aaron levantou a cabeça e olhou para a tela, flutuando no ar enquanto falava com Ivok. Na tela, dava para ver Yonvou tentando pegar os cristais que ele tinha dado para Punch. Quando Punch parecia descontente, Yonvou perguntou calmamente: quer resolver do seu jeito? Punch se encolheu, parecendo assustado, assim como os jogadores. Aos olhos de Aaron, parecia um par de amigos brincando, mas Ivok não conseguia parar de rir enquanto observava a tela. Oi. Bem. Se pensa assim, que tal uma aposta? Uma aposta. Se ele conseguirá ou não algum feito grande. Eu aposto a favor. Aaron estreitou os olhos um pouco, mas logo assentiu, pensando que não era uma má ideia. Claro. Aposto que ele não vai. Oi. Ótimo. Sobre o que vamos apostar? Os jogadores olharam para Yonvou com a boca aberta. Apenas um momento atrás, Punch pegou os cristais com seus argumentos ridículos, mas ele conseguiu tomar dele com apenas algumas palavras. Ainda mais estranho, eles tinham certeza de que ouviram Punch chamando Yonvou de Yung. Punch. Chamando alguém de Yung. O que diabos aconteceu com ele lá fora? Catapimbas. Na torre, a tribo dos Unchifres era comumente tratada como um bando de tolos arrogantes. Era bem conhecido que eram muito fortes e tinham um grande senso de orgulho. Eles raramente conversavam com alguém fora da tribo, a menos que os reconhecessem como seus iguais, e valorizavam tanto a lealdade que não hesitavam em morrer pelos amigos assim que abriam seu coração para alguém. Como membros da família real da tribo dos Unchifres, Punch e Dora também herdaram essa natureza arrogante, e os jogadores sabiam que a reputação da tribo dos Unchifres fazia jus aos boatos por experiência própria. Punch era distante, impetuoso e até arrogante, de modo que os jogadores ficaram surpresos de ele não só ser companheiro do Yonvou, como também chamar de Yung. Os jogadores que assistiram à disputa entre Yonvou e Punch no tutorial esfregaram os olhos várias vezes como se não conseguissem acreditar no que estavam vendo. Ah, para! Você é um péssimo Yung para tirar minha chance de brilhar assim. Punch resmungou e chutou uma pedra ao lado dos seus pés. Edora se aproximou do Yonvou. Qual é o seu plano agora, Orabone? Mais uma vez, os jogadores não conseguiam acreditar nos seus olhos. Foi a primeira vez que viram a expressão fria da Edora substituída por um sorriso bonito e brilhante. Os jogadores sentiram seus corações palpitando só de ver tal cena. Yonvou, por outro lado, continuou indiferente. Pode me ajudar a guardar eles em um local por um momento? Ele olhou para os outros jogadores com um olhar inflexível. Os olhos da Edora brilharam. Por quanto tempo? Meia hora. No máximo, uma. Claro. Fique à vontade. Yonvou assentiu e se moveu em direção a uma das pontes de corda ao lado do cânion, enquanto os jogadores franziram a testa, sem saber o que Yonvou estava planejando fazer. A aprovação do primeiro andar era difícil não só porque os jogadores tinham que invadir a base da outra equipe para procurar os cristais enquanto estavam sob ataque, mas também porque só podiam usar as frágeis pontes de corda para atravessar o cânion. Como tinha apenas 3 pontes conectando os dois lados, uma luta nelas era inevitável, e os jogadores na ponte morreriam pela queda, se as cordas se rompessem no processo. Aqueles que conseguiam chegar ao outro lado com a ajuda de habilidades ou artefatos também não seriam capazes de realizar muito, porque enfrentariam uma enxurrada de ataques dos oponentes. Devido a essas condições adversas, a aprovação do primeiro andar era conhecida por produzir o maior número de baixas e desistências de todos os 10 andares da zona iniciante. Não era incomum para Punch e Edora falharem na primeira tentativa.
Assim, os jogadores ficaram com suspeitas, enquanto mostravam interesse nos próximos movimentos do Yonvou. Alguns até franziram a testa. Yonvou os ignorou e ficou na frente da ponte de corda, enquanto sacava lentamente Vigrid das costas. Ele viu jogadores da equipe vermelha do outro lado correndo para a ponte. Não importa o quão difícil possa parecer, deve ter várias maneiras de passar nesta provação Vosh. Um forte redemoinho começou a se formar ao longo da lâmina de Vigrid, e o vento era tão intenso que afastou o vento que soprava do cânion. Yonvou agarrou Vigrid e segurou bem alto no ar. Era o fator da espada, a opção que era eficaz contra um grande número de inimigos. Yonvou curvou os lábios. A melhor maneira é acabar com eles com um poder esmagador slash. Yonvou traçou uma linha diagonal com Vigrid, e o redemoinho ao redor da lâmina voou em direção à lacuna, destruindo todas as pontes de corda ao mesmo tempo e atacando o outro lado do cânion. Bum! Bum! A parede do penhasco tremeu com um barulho alto de explosão quando um sulco gigante apareceu ao longo de seu comprimento. Blam! Continua no próximo vídeo.